vida. Todos os irmãos aqui fazem aquelas tais promessas de ano novo, né? E agora eu faço uma pergunta para vocês. Hoje é dia 13 de julho. Quem aqui lembra do que prometeu lá no início do ano? E quem aqui já cumpriu o que tinha prometido? Agora eu vejo que os rostos alegres estão mudando, né? O tempo passa rápido. E aquilo que a gente prometeu há uns meses atrás, a gente está vendo hoje, não se cumpriu. Bom, mas agora durante a mensagem que temos hoje, vamos revendo algumas coisinhas. Eu vou pedir uma ajudinha para os irmãos. Vamos pegar a Bíblia agora. Um texto bem conhecido de todos, Eclesiastes 3. E são 8 versículos. Vamos ler do 1 ao 8. E eu vou pedir para cada irmão que quiser, que se cada um quiser ler um, para a gente ter uma interação entre nós aqui. Eclesiastes 3, dos versículos 1 ao 8. O primeiro irmão que encontrar já pode ler o primeiro versículo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Esse é o tempo. Versículo 3. Eu posso dar uma ajudinha também, se alguém se achar. Eclesiastes 3. Agora vamos ler o versículo 3. Eclesiastes 3, versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Versículo 6. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Último versículo. Tempo de rasgar e tempo de fazer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Agora é o último. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de guerra e tempo de paz. Agora eu faço a seguinte pergunta para os irmãos. Para tudo nós temos tempo. Nós nascemos, somos bem pequenininhos como a Duda ali. Depois vamos crescendo, vamos amadurecendo. Já no que passa a nossa vida já temos nossas conquistas. Os filhos vêm para alguns, para outros não. E ao passar da vida, daqui a pouco os cabelos já ficam brancos e o nosso fim é próximo. Agora eu faço a pergunta, em qual tempo que nós vivemos hoje? É tempo de paz, tempo de guerra, tempo de início, é tempo de fim? Qual é o nosso tempo hoje? Creio que todos os irmãos acreditam nessa promessa, é tempo do fim. E como sabemos que é o tempo do fim, nós sabemos que o tempo agora iria passar mais rápido. Uma das profecias que está se cumprindo, ela está se cumprindo cada dia de uma maneira mais relevante, é que o tempo iria passar mais rápido. E hoje nós vemos, ontem de manhã a gente acorda, cada um de vocês acordou, fez suas atividades, o trabalho, daqui a pouco já é pôr do sol, daqui a pouco já é hora de dormir e logo já estamos aqui na igreja. Aí agora saímos da igreja, almoçamos, vamos às nossas atividades, já acabou mais um sábado. E assim nós vamos deixando a nossa vida. O tempo passa, nós vamos com a vida da mesma maneira sempre, e tudo aquilo que a gente sabe que nós teríamos que mudar, continua. Essa música, quando eu ouvi ela no dia, por volta de 4, 5 de janeiro, o meu irmão viu na internet e me passou. E a gente ouviu essa música, a gente ouviu várias vezes, e essa música ficou na minha cabeça direto. A gente cantarolava lá em casa essa música, às vezes fazendo as nossas coisas, essa música vinha na nossa cabeça, a gente começava a cantar juntos, assim, e essa música me tocou realmente. Tanto é que 15 dias depois de ter ouvido ela, eu já tinha montado esse sermão, já tinha pregado numa igreja, numa quarta-feira, igreja do Areal. E assim já fui para outra igreja, agora pela terceira vez aqui estou falando com vocês sobre essa mesma mensagem. Uma coisa que foi muito interessante é que, mesmo usando uma mensagem que deveria ser algo para a gente descontrair, alguma coisa para rir, é uma coisa que ao mesmo tempo se olha no nosso interior, às vezes dá vontade de chorar. Ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. E quantas vezes a nossa vida tem sido igual? Quantas vezes a gente devia ter feito alguma coisa diferente, mas fomos pela nossa própria intuição, pela nossa própria convicção
e ela tem se mantido na mesma vida de sempre, aquela mesma vida que ora a gente vem para Deus, ora a gente cai, ora a gente diz, não, agora vai ser diferente, agora eu vou seguir o caminho de Deus. Caímos de novo. Uma coisa que aconteceu comigo esse ano, desde que eu comecei a estudar, a fazer esse sermão, é uma coisa simples. Para alguns irmãos aqui vão até achar um tanto estranho eu estar falando isso. Conforme a gente vai evoluindo, eu nasci num lar cristão. Desde pequena eu sou adventista. Fui adventista por muito tempo na minha própria casa. A gente morava em Morredondo, a gente não tinha igreja, então a igreja era a nossa própria casa. E conforme depois a gente foi para Morredondo igual, igreja na casa. Há uns 10 anos já vem frequentando aqui em Pelotas, já moramos aqui, e a gente vem frequentando a igreja sempre. E uma coisa que desde pequenininho eu aprendi, desde a época que eu era tamanho da Dudinha, foi estudar lição. Eu lembro da minha mãe lá, reunia eu e o Joca, que a gente estudava sempre a lição parecida. Desculpe, João Pedro. A gente estudava sempre a lição parecida, é o costume, né? E aí, eu lembro que desde lá do hall do berço, sábado de manhã, a mãe pegava a gente. Era um dia que a gente olhava só o canal dos animaizinhos, a gente gostava bastante de ver isso. Sábado era um dia diferente, que a gente não olhava desenho. Era só Animal Planet, porque era só o dia dos bichinhos, porque a gente tinha que reverenciar a Deus naquele dia, né? Vendo a sua criação. E a gente teve esse costume desde pequeno de estudar lição. Anos foram passando, a gente foi mudando de classe. E agora, quando eu passei para a lição dos adultos, até porque eu era para estar ensinando dos jovens, mas por teimosia eu vim para dos adultos, uma coisa que eu não, passando lição por lição, eu não respondia as perguntas. Eu sempre lia, mas eu não respondia. Ficava aquela coisa oca, vazia. Chegava no sábado de manhã, a gente começava a discutir e eu ficava, eu podia ter estudado melhor esse assunto. Eu podia ter lido melhor, eu podia ter lido o comentário, podia ter feito isso, podia ter feito. Faço amanhã. Não, hoje eu vou dar uma lidinha rápida porque eu já estou com sono, amanhã eu tenho que acordar cedo, então eu respondo amanhã a pergunta da lição. E assim foram se indo. Passou uma lição, passou outra. E aí depois, quando eu me deparei que eu estava no púlpito pregando isso, e aí é nessas horas que a nossa vergonha vem à nossa cara, né? Literalmente, eu percebi, poxa, eu tenho que mudar isso. E graças a Deus eu mudei. Mas não foi por mim que eu mudei. Conforme nós vamos entrando nesse tema, nós vamos descobrir qual é a razão da nossa mudança que deve acontecer. Hoje eu agradeço a Deus porque eu já estou estudando a palavra melhor, já estou voltando a ler a Bíblia. Ainda não voltei a ler a Bíblia da maneira que deveria. Temos o projeto Os Reavivados pela Sua Palavra, nós paramos em Êxodo. Mas vamos voltar. Já estamos quase terminando o Velho Testamento, mas a gente vai voltar a ler a Bíblia todo dia. Até porque não depende só de mim, cada pessoa tem que fazer a sua parte. Mas aos poucos a gente vai indo, aos poucos a gente vai mudando, e conforme a gente vai querendo fazer a vontade de Deus, Deus nos ajuda, e ajuda muito. Uma coisa que eu vi nesse vídeo que me chamou bastante atenção, inclusive eu anotei os tópicos, que conforme ele vai cantando a música, ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Ele fala ali sobre vários detalhes, sobre vários aspectos. Muitas vezes no dia a dia nós somos levados aos problemas, nós temos as aflições, os chefes de família aqui, a boa parte que eu creio que seja chefe de família, sabe como é difícil ter o pão de cada dia, como é difícil manter uma casa, como é difícil manter o seu lar em ordem, como é difícil trabalhar com a mente tranquila. E muitas vezes nós somos tentados a estar estressados. Muitas vezes o problema é desse tamanho e a gente deixa desse. Então isso é uma coisa que é bem complicado. Anos vão passando e aquela nossa ânsia de ficar sempre nervoso com qualquer coisa, ela não vai diminuindo, ela vai cada vez aumentando. Se a gente não ficar cuidando todo momento, daqui a pouco uma coisa tão simples de resolver acaba se tornando um problema muito maior. Este foi uma coisa assim, que me chamou bastante atenção. Outra coisa também, que nesse mundo está acontecendo cada vez mais, isso também é uma profecia do tempo do fim, é que o nosso egoísmo cada dia mais vem aumentado. E isso é preocupante. Hoje, quando tu fala que tu te preocupa com uma pessoa, a outra pessoa que está ouvindo olha assim e pergunta: e tu não vai tirar nenhuma vantagem nessa tua preocupação? Por que tu está te preocupando com aquela pessoa ali? O que ela vai te dar de retorno sobre isso? Parece que cada vez mais tudo que a gente faz tem que ter uma recompensa. Nós não fazemos mais as coisas pelo amor ao próximo. E muitas vezes isso
é o nosso próprio fruto, é a nossa própria fruto da nossa espiritualidade. A partir do momento que a gente não acredita num Deus salvador, um Deus que nos ama, independente do que aconteça com nós, se a gente não ter isso dentro do nosso coração, a gente não viver isso, isso vai se demonstrar de acordo com as coisas que a gente faz. Se eu não amo meu Deus, eu não vou poder amar meu próximo. Isso é preocupante, porque nós temos a mensagem de esperança, nós somos o povo escolhido e nós não estamos agindo dessa maneira. Nós não estamos sendo o instrumento que Deus usa para alcançar a vida de outras pessoas. Outra coisa bem do cotidiano nosso, muitas vezes a gente coloca muitas coisas acima do que deveriam. Um velho exemplo aqui, até porque nós estamos no Brasil, né? Brasil, país do futebol. Muitas vezes a gente acaba brigando com a nossa família no horário de futebol. Eu não tenho nem muito o que dizer sobre isso, né? Brigar com as pessoas da tua casa por causa do futebol. Agora me perguntam, é pecado eu olhar um jogo? É pecado eu torcer para alguém, para algum time? É pecado eu usar uma camiseta de um time? Deus diz lá em Mateus, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Aonde está nossas convicções, ali que está a nossa riqueza, ali que está nosso céu. A partir do momento que a gente passa a idolatrar algo que não é nosso Deus, nós temos que nos preocupar. Não só o futebol. O futebol é o exemplo mais clássico, a coisa que eu mais vejo as pessoas, principalmente na internet, brigando. Às vezes eu converso com uma pessoa, dia do jogo da seleção, por exemplo. Tem pessoas que tu não tem como conversar com elas por causa do jogo da seleção. A partir do momento que isso está acontecendo, é porque tem algo muito errado com essa pessoa. E se essa pessoa acredita em Deus, está na hora de rever seus conceitos. Tudo aquilo que nos faz perder o foco, tudo aquilo que vem nos fazendo nos preocupar, uma preocupação que não é algo construtivo, como por exemplo, uma preocupação construtiva, o que eu posso dar de exemplo a vocês? A partir do momento que a gente se preocupa com o nosso próximo, isso é uma preocupação construtiva. Não é aquilo que eu uso pelo meu egoísmo. É aquele momento que eu estou usando o amor de Cristo em prática. Isso é complicado. É fácil eu falar agora para vocês, mas em vida, viver isso é uma coisa que não é fácil. E quem escolhe viver isso sabe que as barreiras são muito grandes. Às vezes a gente tenta fazer a gente tenta não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A gente percebe que parece que cresce uma muralha enorme do nosso lado e que a gente acaba ficando encurralado. Porque isso aqui está me distanciando de fazer o bem para o meu próximo. O meu coração já aceitou fazer o bem, mas essa muralha não permite. E é nessas horas que a gente tem que dobrar nossos joelhos e pedir força a Deus. Porque nada que eu venha dizer aqui a vocês vai valer por nós mesmos, pela nossa própria justiça. Nada vai valer. Outro detalhezinho aqui, ainda entrando na parte do nosso estresse, das nossas cargas do dia a dia, levamos em conta também as brigas no trânsito. No vídeo ele falou bem claramente, falar palavrão no farol. Muitas vezes a gente está ali a gente tem um horário marcado, é necessário chegar naquele horário, aí daqui a pouco o trânsito tranca, e aí a gente se desespera. Aí solta a primeira palavra bonita que vem na nossa mente. É complicado. E todo tempo a gente vê essa parte, valorizar as pessoas, valorizar aquele amigo. O valorizar aquele amigo muitas vezes pode ser orar por ele. Não ter vergonha de expor os problemas que seus amigos expõem para ti. Se teu amigo te expôs um problema, é porque ele sabia que ele podia contar com a tua amizade. Não é feio pedir oração pelos amigos. Eu gosto muito quando eu vou em outras igrejas, até na minha própria igreja mesmo, na hora da escola sabatina, a gente começa com os pedidos. E eu fico olhando para cada pessoa o que vão pedir, né? E muitas vezes, e eu dou graças a Deus por isso, muitas vezes os pedidos não são para nós, são pedidos para as outras pessoas. E isso me deixa feliz, porque mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com todos os nossos pecados, Deus ainda nos usa como intercessores. E a partir do momento que a gente intercede para uma pessoa que está passando uma aflição, que está passando por um problema, que precisa receber uma resposta, Deus, é louvável essa ação, porque não é vinda por nós, é vinda de Deus.
e tudo que não vem de nós, mas vem de um coração que é submetido a fazer a vontade de Deus, isso merece louvor. Porque a Deus que tem que ser dado louvor. Porque nada que venha de bom para nós, que venha de bom de nós, nada vem de nós, tudo vem de Deus. Uma outra coisa que eu precisava falar para vocês é sobre a questão do perdão e das mágoas. Quando a gente fala em perdão, a gente toca num assunto bem delicado. Porque não é fácil perdoar, não é fácil ser perdoado. Muitas vezes não é fácil a gente perdoar a si mesmos pelos erros que a gente comete. Porque a gente vive aqui, acredito que todos que estão aqui vivem uma vida, procuram viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E a gente erra. Mesmo a gente tentando acertar, a gente erra muito. E como é que a gente vai se perdoar pelos nossos erros? Poxa, eu leio a Bíblia, eu faço minha oração, eu venho na igreja todo sábado, eu procuro vir na igreja durante a semana, eu procuro dar um folheto para todo mundo, mas eu não estou vivendo aquilo que o folheto está dizendo, eu não estou vivendo aquilo que a Bíblia está dizendo. E como é que eu vou me perdoar por isso? Eu sei que tem um Deus que me perdoa, mas como é que eu vou me perdoar? Muitas vezes a gente passa por situações na vida, e isso todos os irmãos aqui por algum momento vão passar por essa situação, porque isso faz parte da nossa caminhada cristã, é aquele momento da autoaceitação. Não aceitar que nós somos arraigados com o pecado, não aceitar que o ser humano é mau. Porque o ser humano, ele realmente, nós nascemos em pecado, nós somos maus por natureza. Mas devemos aceitar que mesmo tendo muita maldade dentro de nós, tem um Deus lá no céu que faz com que tira toda essa maldade e transforma um coração limpo. E é nessas horas que a gente precisa ter muita fé e muita oração. Porque não é fácil. É muito fácil dizer para um amigo que está ali chorando de desespero: tu precisa te aceitar, tu precisa dobrar teu joelho e orar e pedir a Deus a cura, a ajuda. Mas, e quando a cura tem que vir de dentro de nós, partir de nós mesmos? Só Deus pode ajudar nessas horas. Aí agora a gente entra num momento em que a gente para e vê novamente. Ano novo, a vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. A nossa vida sempre vai continuando. A cada dia que passa, são novos desafios, novos problemas. Cada dia tem o seu mal destinado para aquele dia. Já vimos aqui que muito daquilo que a gente procurou fazer lá no começo do ano, lá nos outros começos do ano que já passamos, pelos anos passados, muitas vezes a gente não consegue acertar. A gente tenta, a gente sabe que temos nossos problemas, mas a gente, por nós mesmos, não conseguimos. Se o amor de Cristo não for a diferença, tudo vai ser igual. Somente pelo amor de Cristo. Tudo vai ser igual na nossa vida se a gente continuar tentando fazer as coisas por nós mesmos. E isso é uma coisa que acho que não tem uma verdade tão grande na nossa vida como essa. Porque a gente mesmo quando a gente pensa no sacrifício de Cristo na cruz, se a gente não ter esse amor por Ele, se a gente não desenvolver esse amor, se a gente não desenvolver essa dependência, para nós vai ser mais uma morte. Eu já ouvi pessoas falando para mim, algumas vezes eu tentei testemunhar para algumas pessoas da minha convivência, de escola e tudo mais, tentei testemunhar sobre, no caso, a morte de Cristo na cruz. E muitas vezes eu já ouvi pessoas falando, só foi mais uma pessoa que morreu. A partir do momento que a gente ouve isso e dói dentro da gente, a gente pode se alegrar. Porque se isso causa dor na gente, se esse sacrifício causa dor, é porque ali existe amor. Se a gente fica perplexo ao ver a imagem da cruz, agora estávamos comentando na escola sabatina sobre o filme da Paixão de Cristo. Se a gente olha aquele filme, a gente consegue chorar, a gente consegue sentir aquela dor, mas não por ter sido uma dor física, por ter sido a dor vinda através dos nossos pecados, estamos indo ao caminho certo. Não que o cristão deve ser aquela pessoa triste, amargurada. O cristão não deve ter rancor, não deve ter amargura. O cristão deve ser uma pessoa que, por mais que tenha todos os seus problemas, é uma pessoa que tem esperança. Olha para o sacrifício de Cristo. Nos primeiros momentos, sente a dor dos seus pecados.
mas depois de alguns minutos de contemplação, percebe a alegria de ter recebido o perdão através da cruz do Calvário. E esse é uma das maiores alegrias que a gente pode sentir no nosso coração, é a alegria de ter sido perdoado. Vou pedir aos irmãos agora para abrir o último texto bíblico, que é um texto bíblico que acredito que boa parte dos irmãos saibam de cor, mas igual vamos ler ele novamente. Vamos abrir em Mateus 6,33. De tudo que foi dito hoje, tudo que nós analisamos, esse deve ser o conselho que deve ser seguido à risca. Alguém quer ler? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Os irmãos querem repetir todos juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, justiça, e todas as demais vos serão acrescentadas. Me inspirei tanto que até errei o verso. Mas o que interessa é ter ele dentro do coração. Muitas vezes a gente se queixa. Nossa, eu acordei e não fiz a minha oração. Eu acordei, hoje eu saí de casa e não li a minha meditação. O que acontece nesses momentos? A gente tem que lembrar desse verso. Ao levantar, o primeiro pensamento deve ser o pensamento de gratidão. Obrigado, meu Deus. Eu levantei bem. Eu tive saúde para levantar nessa manhã. Nenhum mal me aconteceu. Poderia ter acontecido milhares de coisas comigo, mas Deus não permitiu. E muitas vezes essa oração simplesinha, feita em pensamento, é aquilo que muda completamente o nosso dia. Porque muitas vezes os afazeres dos dias não nos permitem, até por muita parte nossa de negligência. Às vezes a gente acaba saindo, esquecendo de fazer a meditação ou de fazer uma oração em família, por negligência nossa. Mas se houver aquele pensamento de agradecimento a Deus, de lembrar do nosso Criador nas primeiras horas da manhã, isso faz toda a diferença na nossa vida. Aquele dia já não vai ser mais um dia qualquer, vai ser um dia que eu lembrei do meu Criador. A partir do momento que isso aconteceu, muitas coisas poderão acontecer comigo. Não digo isso em bênçãos materiais ou bênçãos que nós possamos tocar, mas como o Davi havia comentado hoje de manhã na lição, a maior bênção que a gente pode ter é ter o coração limpo perante Deus, ter um coração que está perto dele. E essa é uma das maiores bênçãos que nós podemos ter na nossa vida. Eu poderia falar muitas coisas mais sobre esse verso, poderia falar muitas coisas mais sobre a música, mas eu acredito que essa mensagem que Deus nos deu hoje, que Deus colocou nos nossos corações, já é o suficiente. Hoje pode até não ser início de ano. Hoje nós vemos que esse ano passou tão rápido que já estão se aproximando para os últimos meses do ano. E a nossa vida não pode ser igual à vida lá do ano novo. Não pode ser aquela mesma vida. Nós temos que ter uma vida agora diferente. E essa diferença não vem por nós. Vem só se a gente botar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Porque a nossa justiça própria é comparada ao trapo de imundícia. E essa era a minha oração de hoje para vocês. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer somente a vontade dele e que possa haver uma mudança real nas nossas vidas. Amém. Amém.